E se eu te dissesse que vender mais pode estar te deixando mais pobre? Parece estranho, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve uma época em que eu comemorava cada nova venda. O faturamento subia, os pedidos não paravam de chegar e eu tinha a sensação de que finalmente estava construindo um negócio de sucesso. Só que quando eu olhava para minha conta bancária, a realidade era completamente diferente. Eu trabalhava mais, eu vendia mais, eu tinha mais responsabilidades, mas o dinheiro simplesmente não acompanhava esse crescimento. E o pior é que eu achava que o problema era a concorrência. Sempre tinha alguém vendendo um pouco mais barato e eu acreditava que se eu não baixasse os meus preços também, iria perder todas as minhas vendas. Hoje eu percebo que esse foi um dos maiores erros que eu poderia ter cometido. Porque a maior ameaça ao meu negócio não era o concorrente, era o medo que o concorrente provocava em mim. E esse medo me fazia tomar decisões que destruíam as minhas margens, enfraqueciam o meu caixa e me obrigava a trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Nesse vídeo, eu quero te mostrar por que essa armadilha é muito mais psicológica do que financeira e como ela pode estar afetando o seu negócio sem que você perceba. Tudo começa de um jeito muito inocente. Você anuncia um produto por R$ 100, faz as primeiras vendas e percebe que está funcionando. Até que um dia entra no anúncio de um concorrente e vê exatamente o mesmo produto sendo vendido por R$ 95. Na hora, o seu cérebro já dispara um alerta. Se o cliente pode comprar mais barato, por que ele compraria de mim? Sem pensar muito, você reduz o preço para R$ 94. Por alguns dias, parece que resolveu. As vendas continuam acontecendo e você sente que tomou a decisão certa. Só que o concorrente percebe a mesma coisa. Aí ele vai lá e baixa o preço para R$ 89. Você responde com 85. Outro vendedor entra na disputa vendendo por 82. E quando você percebe, ninguém mais está falando sobre qualidade, atendimento ou confiança. Todo mundo está brigando por alguns centavos de reais. E o mais curioso é que nessa guerra, ninguém sai ganhando. Quem compra economiza um pouco, mas os vendedores vão abrindo mão da própria margem para poder continuar competindo. E existe um detalhe que muita gente não percebe. O concorrente que está vendendo mais barato pode ter um custo completamente diferente do seu. Talvez ele compre direto de fábrica. Talvez ele tenha um volume muito maior. Talvez ele esteja apenas queimando estoque. Ou talvez ele nem esteja tendo lucro e só ainda não percebeu. Mas você olha apenas o preço e tenta copiar uma estratégia sem conhecer os bastidores. Foi exatamente isso que eu fiz durante muito tempo. E foi aí que eu entrei na maior armadilha de todas. Porque o problema nunca foi baixar o preço. O problema foi o motivo que me fazia baixar o preço. E é justamente aí que entra o conceito que mudou completamente a forma como eu enxergo qualquer negócio. Existe um conceito muito interessante na psicologia chamado mentalidade de escassez. E na prática, é exatamente isso que acontece com muitos vendedores dentro do Mercado Livre. No momento em que você vê um concorrente vendendo mais barato, o seu cérebro deixa de pensar de forma estratégica e entra em um modo de sobrevivência. Você começa a pensar: meu Deus, eu vou perder as minhas vendas, meu anúncio vai parar de vender. E se todos os clientes comprarem dele? O medo toma conta da sua decisão. E quando você decide com medo, normalmente você escolhe o caminho que parece aliviar o problema naquele instante, não o que faz mais sentido para o seu negócio no longo prazo. E é por isso que tanta gente baixa o preço sem nem fazer uma conta simples, sem calcular a margem, sem olhar o impacto no fluxo de caixa, sem pensar se aquela redução realmente vai aumentar o lucro ou apenas aumentar o trabalho.
Eu já fiz isso várias vezes. Eu vi um concorrente mexendo no preço e poucos minutos depois eu já estava alterando os meus anúncios também. Não porque eu tinha analisado os números, mas porque eu não queria correr o risco de ficar para trás, o famoso FOMO. E olhando hoje, eu percebo que eu não estava tomando uma decisão racional. Eu estava apenas reagindo. Quando você vive nesse estado de urgência o tempo todo, qualquer movimento da concorrência parece uma ameaça. E isso faz você esquecer uma pergunta muito mais importante. Será que o problema realmente é o meu preço? Ou será que eu estou procurando a solução mais fácil para o problema errado? Foi quando comecei a fazer essa pergunta que percebi uma coisa: baixar preço raramente resolve a causa. Na maioria das vezes, ele só esconde o problema por alguns dias. E as consequências dessa decisão aparecem logo depois, na margem, no caixa e até na forma como você passa a enxergar o próprio negócio. E é justamente aí que começa o efeito dominó. No começo, parece que reduzir alguns reais não faz tanta diferença. Mas quando você faz isso uma vez, depois outra e depois mais outra, a sua margem começa a desaparecer sem que você perceba. E margem é o que mantém um negócio vivo. Quando ela diminui, sobra menos dinheiro para investir, sobra menos dinheiro para comprar novos produtos, menos para investir em anúncios, menos dinheiro para aproveitar boas oportunidades. O seu caixa vai ficando cada vez mais apertado. E para compensar esse lucro menor, você pensa que a solução é vender ainda mais. Só que vender mais exige mais atendimento, mais pedidos, mais organização, mais tempo, mais responsabilidade. Você passa o dia inteiro trabalhando e no fim sente que está correndo cada vez mais rápido sem sair do lugar. O estresse aumenta. Qualquer reclamação parece enorme. Qualquer atraso vira um problema. Os erros operacionais começam a aparecer porque você está tentando fazer volume para compensar uma margem que já não existe mais. E o mais perigoso é que tudo isso acontece de forma muito silenciosa. Você continua vendo as vendas entrando, continua recebendo notificação, continua faturando. Então você começa a acreditar que o negócio está crescendo. Mas, por trás dos números, a operação vai ficando cada vez mais frágil. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava competindo para vender mais. Na realidade, eu estava competindo para ganhar menos. E foi quando percebi isso que uma conta muito simples mudou completamente a forma como eu enxergava o meu faturamento. Uma conta que, na minha opinião, todo vendedor deveria fazer antes de pensar em baixar o preço. Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu analisava o meu negócio. Você prefere fazer 100 vendas ou 20? A maioria das pessoas vai responder 100 vendas sem pensar. Afinal, 100 vendas passam uma sensação de crescimento, o painel fica cheio de notificação, o faturamento impressiona, você tem aquela sensação de que você está vencendo. Mas agora, olha essa conta, imagina uma operação que faz 100 vendas e ganha apenas R$ 5 de lucro em cada uma. No final do mês, ela colocou R$ 500 no bolso. Agora, imagina outra operação. Ela faz apenas 20 vendas, só que ganha R$ 30 em cada uma. No final, ela lucrou R$ 600. Você percebe a diferença? A segunda empresa vendeu muito menos, trabalhou muito menos, precisou atender menos clientes, resolveu menos problema, movimentou menos capital e mesmo assim terminou o mês com mais dinheiro. Foi nesse momento que eu percebi que o faturamento estava enganando a minha percepção. Quanto maior o número de vendas, maior era a minha sensação de sucesso. Mais sensação não paga fornecedor, não paga imposto, não fortalece o caixa. Lucro é o que mantém uma empresa viva. Faturamento é apenas o dinheiro que passa pela operação.
E existe uma diferença enorme entre dinheiro que entra e dinheiro que realmente fica. Depois que eu entendi isso, eu parei de perguntar como eu posso vender mais. E eu comecei a perguntar como eu posso vender melhor. Porque crescer não significa aumentar o número de pedidos. Crescer significa construir uma operação que sobra dinheiro no final do mês. E é exatamente assim que as empresas mais fortes do mundo pensam. Elas não entram em guerra para ser o mais barato. Elas fazem o cliente enxergar valor suficiente para pagar mais. E quando você começa a observar as maiores empresas do mundo, percebe um padrão muito interessante. Elas raramente tentam ser as mais baratas. Pensa na Apple. Você consegue encontrar celulares mais baratos? Claro, tem em todo canto. Mas mesmo assim, milhões de pessoas continuam escolhendo um iPhone. Agora pensa na Nike. Existem milhões de tênis muito mais baratos. Mas ainda assim, muita gente faz questão de comprar na Nike. Ou até a cafeteria Starbucks, por exemplo. Você pode tomar café por um preço muito menor em vários lugares. Então, por que essas empresas continuam vendendo tanto? Porque elas entenderam uma coisa que muitos pequenos empreendedores ainda ignoram. O cliente nem sempre compra pelo menor preço. Na maioria das vezes, ele compra aquilo que transmite mais confiança, mais qualidade e menos risco. No Mercado Livre acontece exatamente a mesma coisa. Se dois anúncios tiverem praticamente o mesmo preço, o cliente normalmente escolhe aquele que passa mais credibilidade. O anúncio com fotos melhores, com uma descrição mais clara, com uma boa reputação, com respostas rápidas, com mais avaliações positivas. Tudo isso gera valor. E quando você entrega mais valor, o preço deixa de ser o único fator de decisão. Foi quando eu entendi isso que eu parei de tentar vencer todos os concorrentes pelo preço, porque essa é uma guerra impossível. Sempre vai existir alguém disposto a vender mais barato. A pergunta não é como cobrar menos. A pergunta é o que faz o cliente escolher você, mesmo quando existe alguém cobrando um pouco menos. Quando você encontra essa resposta, a conversa deixa de ser sobre preço e passa a ser sobre valor. E é exatamente isso que tornou a minha operação muito mais saudável. A boa notícia é que você não precisa ser o mais barato para vender. Na verdade, na maioria das vezes, existem formas muito mais inteligentes de aumentar as suas vendas sem abrir mão da sua margem, começando pelo próprio anúncio. Muitos vendedores passam horas analisando o preço da concorrência, mas nunca param para olhar as fotos, se as fotos realmente chamam atenção. Uma imagem melhor pode aumentar muito mais as suas chances de conversão do que um desconto de alguns reais. O mesmo vale para o título. Um título bem estruturado ajuda o seu anúncio a aparecer nas buscas certas e faz o cliente entender rapidamente o que você está vendendo. Depois vem a descrição. Ela precisa tirar dúvidas, passar confiança e facilitar a decisão de compra. Quanto menos insegurança o cliente tiver, maiores são as chances dele comprar de você. Outro ponto que faz muita diferença é o atendimento. Responder rápido, ser educado e resolver problemas sem enrolação cria uma experiência que muitos concorrentes simplesmente não oferecem. E isso gera avaliações positivas, melhora a sua reputação e aumenta a confiança dos próximos compradores. Você também pode criar diferenciais simples, um pequeno brinde, um kit com 2 produtos, uma embalagem mais caprichada, um vídeo mostrando o produto, um manual de uso. Pode parecer um simples detalhe, mas é justamente nos detalhes que muitos vendedores se destacam. Porque, no final das contas, o cliente ele não está comparando apenas números, ele está comparando quem transmite mais segurança para comprar. Foi isso que eu comecei a entender. Em vez de gastar energia tentando descobrir quanto o concorrente estava cobrando,
eu comecei a perguntar: o que eu posso fazer para o cliente preferir comprar de mim? E essa mudança de foco melhorou muito mais os meus resultados do que qualquer redução de preço. Porque preço é apenas uma das variáveis da venda. Confiança, experiência e percepção de valor muitas vezes pesam muito mais. E existe uma pergunta que resume toda essa mudança de mentalidade. Uma pergunta simples, mas que mudou completamente a forma como eu tomo decisões dentro da minha operação. Porque durante muito tempo eu fazia a pergunta errada. Toda vez que um concorrente baixava o preço, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era: meu Deus, como eu posso vender mais barato? E sem perceber, eu estava colocando foco no lugar errado. Porque essa pergunta sempre leva para o mesmo caminho: reduzir margem, aumentar a pressão e entrar em uma guerra que nunca tem vencedor. Até que um dia eu troquei essa pergunta por outra muito mais poderosa: por que alguém deveria comprar de mim e não do meu concorrente? Parece uma pequena mudança, mas ela muda completamente a forma como você enxerga a sua operação. Em vez de pensar apenas em preço, você começa a pensar em experiência, em confiança, qualidade, atendimento, em como tornar o seu anúncio melhor, em como fazer o cliente sentir segurança antes mesmo de clicar no botão de comprar. E foi aí que eu percebi que existiam dois tipos de vendedores. O primeiro vive reagindo ao mercado. Se alguém baixa o preço, ele baixa também. Se a concorrência muda, ele muda. Ele está sempre correndo atrás. O segundo toma decisões baseadas na própria estratégia. Ele entende seus números, conhece a sua margem, sabe quanto vale o seu trabalho e não muda toda a operação simplesmente porque alguém resolveu vender mais barato. Foi quando eu passei a pensar dessa forma que meu negócio deixou de sobreviver ao mercado e começou de fato a crescer. Porque vender bem não é convencer o cliente de que você é o mais barato. É mostrar que comprar de você faz mais sentido. E essa diferença de mentalidade vale muito mais do que qualquer desconto que você possa oferecer. Se tem uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo é essa: concorrência não quebra um negócio. Decisões ruins tomadas por medo, sim. Sempre vai existir alguém disposto a vender mais barato. E se você decidir competir apenas por preço, mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguém disposto a ganhar menos do que você. Essa é uma corrida que nunca termina. Mas quando você decide competir por valor, a conversa muda completamente. Você deixa de disputar quem cobra menos e passa a construir uma operação que o cliente escolhe pela confiança, pela experiência e pela qualidade de entrega. Foi essa mudança de mentalidade que transformou a forma como eu vendo hoje. E, sinceramente, eu gostaria de ter entendido isso muito, muito antes. Porque eu teria evitado muito estresse, muito dinheiro perdido e muitas decisões tomadas por impulso. Então, antes de mexer no preço do seu anúncio pela primeira vez, faz uma pergunta para você mesmo: eu estou baixando o preço porque essa é a melhor estratégia ou porque eu estou com medo de perder para a concorrência? A resposta para essa pergunta pode dizer muito mais sobre o futuro da sua operação do que o próprio preço do seu produto. Se esse vídeo mudou a sua forma de enxergar o preço, margem e lucro, então eu tenho certeza de que você vai aproveitar muito o meu novo curso. Eu criei esse treinamento pensando em quem quer começar no Mercado Livre do jeito certo, sem ficar perdido e sem gastar meses aprendendo na tentativa e erro. Lá dentro, eu mostro exatamente o passo a passo que eu usei para sair do zero. Como encontrar produtos, calcular margem, criar anúncios e fazer as suas próprias vendas de uma forma estruturada e segura. E o melhor é que você não fica sozinho. Toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, horário de Brasília, eu entro ao vivo aqui no YouTube para responder dúvida dos alunos, analisar anúncios, avaliar lojas e ajudar quem ficou travado em qualquer etapa.
Então, além das aulas gravadas, você ainda tem acompanhamento ao vivo para evoluir muito mais rápido. Se fizer sentido para você, o link do curso está aqui embaixo na descrição. E antes de ir embora, me conta aqui nos comentários. Você já entrou em alguma guerra de preço alguma vez? Ou ainda acha que o menor preço sempre vence? Eu vou ler os comentários e responder todos eles. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, vai. Se inscreve no meu canal para você não perder os próximos conteúdos. E nos vemos nos próximos vídeos ou em uma das nossas lives. Até lá!